mais um sábado que estamos aqui reunidos. Que alegria. Embora você esteja aí do outro lado, se guardando, se preservando, tem um povo que está lá na igreja, nesse exato momento também, louvando, adorando. Que bom que a gente pode entrar na sua casa, mas que bom também que a gente pode voltar a adorar na igreja. Eu estou aqui hoje, como sempre, muito bem acompanhada, Reniel, pastor Rafael, maestro Christian. Essa semana foi uma semana bem esquisita, bem complicada. A gente acompanhou o mundo meio em ebulição essa semana. Na outra semana, nós tivemos um evento nos Estados Unidos que desencadeou uma discussão sobre racismo que parece que não faz muito sentido. Você defender uma causa, uma situação de extrema violência, e você defender essa causa com outro tanto de violência. Isso não faz sentido. Ontem à noite nós tivemos aqui o nosso Comunhão Ativa, CA 2002, voltamos, né? Estamos tão felizes. E no encerramento do programa, alguém cantou um hino que dizia assim, que nós estamos nessa vida nos deparando com contrastes o tempo todo. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro, mas nós somos todos lavados pelo sangue de Jesus. E que a nossa missão aqui nessa terra, como cristãos, é servir e mais servir, amar até morrer. Eu fiquei muito impressionada com essa frase, porque num momento de tanta intolerância, de tanto eu acho, eu penso, todas as vidas importam, parece até hipócrita a gente ficar aqui dizendo todas as vidas importam e não fazer alguma coisa. Reniel, diz para mim, diz para aqueles que estão lá do outro lado, para você como cristão, o que significa servir e mais servir, amar até morrer? Então, Pretinha, na sexta-feira anterior, o nosso programa Conectados, a live, também foi um pouquinho sobre isso. Ela foi sobre preconceitos. E quando a gente falou sobre o racismo e outros preconceitos, surgiu uma frase no meu coração, eu expus ela e eu fiquei pensando, e até hoje ainda não esqueci dela, que, na verdade, quando a gente vê uma situação dessas, é triste. E a gente, às vezes, se revolta, e às vezes a gente quer resolver essa situação. E a única maneira que um cristão deveria resolver uma situação de desigualdade é ficando do lado do perdedor. Mas ficando do lado não para defender dessa maneira humana, que é trazer mais violência, que é se exaltar, falar mais alto, que é brigar, de maneira nenhuma. É abraçar, amar. É isso que Jesus fazia. Ele ia lá na pessoa que estava sendo, ou correndo o risco de ser apedrejada, ou que as pessoas estavam zombando, e ele abraçava, e ele dizia, eu te entendo, eu te amo. Ele, de maneira nenhuma, batia ou saía gritando com as outras pessoas. Não é isso, né? Então, assim, é estranho mesmo, completamente. É anticristão a atitude de defender um crime cometendo outros crimes. De maneira nenhuma. Isso tem chocado as pessoas ao redor do mundo. Pastor Rafael, para você, o que é servir e mais servir, amar até morrer num contexto de tanta intolerância? Jesus viveu numa época de extrema desigualdade. E foi da boca dele as seguintes palavras: felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Jesus viveu para fazer justiça. Só que Jesus fez justiça baseada no amor. Ele serviu, ele abençoou, ele curou, ele ensinou. Quem dera se todas as pessoas tivessem a fome e a sede de praticar essa justiça. Não a justiça que agride, não a justiça que quebra, não a justiça que pratica a violência, a justiça que serve. Um cristão é alguém que faz justiça com as próprias mãos, mas uma justiça baseada no amor. Olha, isso dava um programa de algumas horas, né? Conversando sobre isso. Como que a gente aprende a exercer a justiça com amor, né? Maestro Christian, servir e mais servir, amar até morrer. Aquilo que Deus pede para a gente. Como, na sua opinião? Fica difícil dar uma resposta depois da resposta que o pastor Rafael deu, né? Mas eu estava pensando aqui, eu acho que a forma 100% correta a gente não vai ter aqui nessa terra, né? A justiça plena, ela pertence a Deus e ela acontecerá ainda no momento futuro. Mas eu acho que em muitos momentos a gente pode, com as palavras, gerar um certo desentendimento, né?
certo, como a gente diz, um certo climão. Então, talvez muito mais do que dizer algo e não fazer nada, que a gente possa não dizer nada e fazer algo. Gente, eu tenho algumas frases aqui que deveriam ser sublinhadas, né? Ficar do lado do perdedor, justiça com amor, não precisa dizer nada, vai lá e faz. Você pode conversar com a sua família aí agora e quem sabe vocês juntos verem maneiras de nós exercermos essa missão que Deus nos deu, servir e mais servir, amar até morrer. Maestro Elmer, nesse mundo caótico que literalmente está em ebulição, se desmanchando, onde que a gente encontra a paz? Onde que a gente se segura para seguir em frente? Bom dia a vocês, bom dia você de casa, bom dia família. É uma alegria podermos estar juntos aqui. Essa pergunta realmente é uma pergunta intrigante. Como podemos, no mundo em convulsão, encontrar a paz? O mundo procura a paz. Talvez você tenha planejado muitas coisas em um dia cheio de atividades. E ao final dele você olha e diz assim, deu tudo errado. Como poder sentir paz nessa situação? A resposta para essa pergunta está muito mais próxima do que nós pensamos. Porque paz é sinônimo de Jesus. Jesus é paz. Jesus é a paz. Queremos convidar você agora a meditar juntamente conosco aqui, cantando e dizendo assim, embora tudo dê errado, pode cair o mundo, eu assim ainda estarei em paz, porque eu estou com Deus, eu estou com Jesus. Vamos cantar juntos? Louve o nome do Senhor. O mundo corre em busca de sucesso, e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. Precisamos lembrar que a glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Entrega teu caminho, cante. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É esse o sucesso verdadeiro. Está no mundo, mas em Deus confiar. A glória dessa terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em
passar e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, pode cair o mundo. Estou em paz. Amém. Eu quero convidar você que nos assiste para nós orarmos nesse momento. Senhor Deus, a Tua presença é tudo o que nós precisamos, especialmente no contexto que temos vivido, de tantas dúvidas. Então, nesse instante, é a Tua presença que nós invocamos. Nós oramos para que Teu Espírito possa preencher este lugar, mas que possa também preencher aquele espaço onde está a família reunida assistindo este culto, e que o Senhor também preencha o coração daqueles que nos assistem, em qualquer lugar onde estiverem, que eles possam sentir esta influência poderosa do Espírito de Deus. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Reniel, a gente tem na história da Bíblia algumas citações de sacrifícios. Eu me lembro bem da história de Isaac. No momento que ia ser sacrificado, o anjo veio e disse: não, tem um cordeirinho ali que vai substituir. E tem uma outra história de sacrifício de um cordeiro que substituiu a mim, substituiu a você. Você pode falar um pouquinho disso para a gente agora? Pai e filho lá estão, um altar, um sacrifício ali farão. Grande prova Deus mandou, um pedido arrasador, cortava o coração de Abraão. Mas naquele dia a Bíblia conta, o filho escapou e o cordeiro morreu em seu lugar. Sem sangue, sem entrega, não há perdão. E o filho então se rende, sem nada questionar. Foi graça, foi amor, foi a libertação. Ele se entregou, morreu em meu lugar. No Calvário dessa vez, sozinho o filho está, sacrifício de justiça ele fará. O seu corpo a sangrar por pecados que eram meus, traziam dor ao coração de Deus. E naquele dia a Bíblia conta, o cordeiro escapou e o filho morreu em meu lugar. Sem sangue, sem entrega, não há perdão. E o filho então se
Ele se entregou, morreu em meu lugar. No Moriá Deus revelou o que faria ao pecador. E no Calvário Ele o fez, libertou-me por amor. Sem sangue, sem entrega, não há perdão. O filho então se rende, sem nada questionar. Foi graça, foi amor, foi a libertação. Ele se entregou, morreu em meu lugar. Morreu em meu lugar. Amém. Décimo sábado que nós estamos estudando, aprendendo, conversando sobre as Escrituras Sagradas. E hoje nós vamos falar de história. A Bíblia em si é um relato histórico do começo ao fim. Eu estou aqui com Rafael e Rafael. Eles vão... Pela primeira vez na história da Igreja do IACS. É verdade, pela primeira vez na história. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a Bíblia ser um relato histórico. E a história que nós já vivemos, história que estamos vivendo, e o mais fantástico, história que nós ainda viveremos. E é tão sério esse fato de a Bíblia ser um livro histórico, que a Bíblia divide a história da humanidade, um evento bíblico dividiu a história da humanidade em antes e depois. Vocês concordam com isso? Concordamos. A lição vem trazendo, senhores, relato de alguns personagens. Vamos em ordem cronológica. Davi, Isaías, Ezequias, pastor Rafael. Todos estão relacionados com o povo de Israel? Quem eram estas personagens? Eles realmente existiram? Preta, é importante que a gente defina, quando você vai estudar a Bíblia, você precisa definir que óculos você vai usar. Como assim? Há duas formas de você estudar a Bíblia como um livro histórico. Primeiro, eu creio que a Bíblia é verdadeira e vou buscar evidências que comprovam isso. Esse é o primeiro óculos, que boa parte dos cristãos utilizam. Ou o segundo óculos. Do segundo óculos eu creio que o relato ele não é verdadeiro até que me prove o contrário. Então nós temos uma porção de teólogos que são de um lado e são de outro. Então a Bíblia, especialmente se referindo aos personagens da história de Israel citados na lição da Escola Sabatina, nós temos sim relatos arqueológicos que comprovam que eles realmente existiram. Não podemos aqui nos alongar para dar detalhes desses relatos. Você pode pesquisar facilmente na internet isso, mas só para você ter uma ideia. Talvez o personagem mais discutido entre todos seja Davi, porque existia uma série de teorias sobre se Davi tinha existido ou não. Mas no ano de 1993, escavando uma região em Israel, que eles chamam de Tel Dan, até fazendo, né, foram encontrados ali um registro muito importante, vários registros com a expressão Casa de Davi. Vários registros com a expressão Casa de Davi. Isso é muito importante porque na Bíblia aparece muitas vezes, se referindo ao reinado de Davi. Havia várias teorias de que Davi não era rei, por exemplo, que ele era chefe de uma quadrilha, de uma tribo apenas. Mas a expressão Casa de Davi, sendo apresentada por um rei da época, realmente é uma confirmação clara de que Davi existiu e que seu reinado realmente existiu também. Então nós temos aí outras muitas confirmações, tanto em relação à história de Ezequias, que aparece na lição. Nós temos ali, eu anotei aqui, no ano de 2008, né, foram encontradas ali ruínas da fortaleza da cidade que é relatada na Bíblia, que aparece o rei citando isso.
E é interessante que eles encontraram também ruínas da cidade de Laquis, que no relato do livro de Ezequias é uma cidade que foi dominada pelo rei da Síria, mas ele não conseguiu depois dominar o resto de Jerusalém. Então essa cidade realmente existe e nós temos essa comprovação arqueológica aí que mostra que o relato bíblico é confiável. Isso é fantástico, né? Porque são relatos, achados arqueológicos que são bem recentes e que vão comprovando coisas que aconteceram há milênios, né? Rafael, que está aqui do meu lado, que impacto haveria na história se isso fosse ficção? Eu acho que é interessante a gente notar que o que está em xeque aqui, na verdade, é a palavra de Deus. Porque, como o pastor Rafael colocou, se a gente coloca o óculos de que a palavra de Deus é correta e que é verdadeira, e eu parto pelo pressuposto de que isso é verdade, eu estou como a maioria dos cristãos. Agora, o ponto que é colocado aqui, em xeque, é que se esses personagens não existiram, acabou com a história de Israel. Acabou com a genealogia de Cristo, acabou com o Novo Testamento, porque isso é baseado na história do Antigo. Ou seja, enquanto Satanás tenta atacar a Bíblia como um todo, ele às vezes tem alguns focos. E no caso, a existência de Davi, a existência de Salomão, a história do próprio Isaías, né, que é um profeta messiânico, se esses personagens não existiram, cai por terra o nosso Salvador. Cai por terra o próprio surgimento do Messias. Que veio do povo de Israel, né? Então, ao colocar em xeque esses personagens, você coloca em xeque toda a história do povo de Deus no Antigo Testamento e automaticamente coloca em xeque também a história do Novo Testamento. E o próprio Jesus é chamado de filho de Davi, né? Ou seja, se você mata o pai, consequentemente você acaba com a linhagem. Pastor Rafael, Daniel, segundo a Bíblia, foi um grande profeta, um estadista, viveu na Babilônia justamente na época do exílio. Mas nós temos alguma comprovação de que o relato descrito no livro de Daniel é verdadeiro? Que impacto haveria na história se isso não fosse verdade, se fosse ficção? Então, vou começar a resposta pelo fim da pergunta, né? Qual o impacto disso? Daniel recebeu diversas revelações proféticas em relação ao tempo que a gente vive, ainda vai acontecer algumas coisas. Colocar em xeque a historicidade de Daniel é colocar em xeque também essas profecias. Então, para nós, como cristãos, é muito importante confirmar essa historicidade. E realmente isso aconteceu. Só para você ter uma ideia, durante anos acreditava-se que Babilônia nem tinha existido, que era uma lenda, né? E hoje nós temos ali, lá no Museu de Pérgamo, em Berlim, um portão famosíssimo, né? Que é o portal de Ishtar, que foi um portão que foi escavado, encontrado, e foi colocado lá inteiramente. E um detalhe, esse portão ele tem alguns desenhos de leões que batem com o relato bíblico, que Babilônia era representada por esses desenhos, por esses leões. E hoje já se sabe que Babilônia realmente existiu, foi realmente, várias escavações comprovam isso. Então hoje a gente tem confirmação que Daniel foi um personagem histórico. A arqueologia é fascinante, né? Porque você vai confirmando, vai comprovando. Mas, Rafa, eu tenho uma outra pergunta para fazer para você, que é sobre Jesus. Há quem diga que Jesus foi um mito, foi uma lenda, embora a gente tenha o relato dos evangelhos que deixem bem claro que Jesus existiu. Mas nós temos relatos fora da Bíblia que citam Jesus. E aí, Jesus foi um personagem histórico simplesmente ou um personagem da fé? Bom, você começou respondendo essa pergunta já. O calendário é dividido antes de Cristo, depois de Cristo. Eu acho que o fato de o personagem histórico Jesus ter existido, isso talvez já esteja um pouco mais, com menos crítica, eu diria isso. Porque existem vários historiadores aí, Joséfo, Tácito, o próprio governador Plínio, que atestam o nome de Jesus, né? Como personagem histórico. Agora, o ataque, ele sempre acontece de uma forma, quando não dá certo, eles invertem. Ou seja, Jesus existiu? Não, Jesus existiu. Mas ele é Deus? Opa, não é Deus.
Ele é um personagem, é um profeta, mas daí você começa a colocar em xeque outras coisas, né? Se ele não consegue atacar Jesus como personagem histórico, ele vai atacar o centro da fé, que é Jesus como Deus. Né? E é interessante que se parte, vamos falar do óculos de novo, né? O óculos da alta crítica. O que eles pensam? Parte da ideia de que não existe Deus, a Bíblia é apenas como um relato histórico. Então, tudo que é sobrenatural, ele é fictício. Então, o Jesus que nasceu lá de Maria, esse existiu, mas nascer de uma virgem, isso não pode acontecer. Então, isso foi uma adição à história. Um Jesus que caminha sobre as águas, um Jesus que faz curas fantásticas, que ressuscita mortos. Então, hoje essa é a discussão. Não é o Jesus histórico, é o Jesus da fé. Só que tem um detalhe importantíssimo. Jesus disse que era Deus. E qual a relevância disso? Se Jesus disse que era Deus, nós entramos no impasse. Porque ou ele era Deus de fato, ou ele era mentiroso por afirmar ser o que não era, ou ele era um lunático por acreditar ser aquilo que ele não era. Então é impossível dizer que eu creio em Jesus e não aceitar que ele seja o Jesus da fé, Deus, porque aí você vai estar admitindo crer numa mentira ou num louco. A própria Bíblia mesmo coloca, né, em João 1, Evangelho de João 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. É aqui que está a crítica. É o fato de Jesus ser Deus. E aí é onde entra a questão da crítica dos céticos, né? Dizendo que isso era impossível. Se ele era Deus, como é que ele era homem? Né? Então, a gente parte do pressuposto de que a gente acredita na palavra de Deus em primeiro lugar. Né? E depois disso, a gente tem evidências como alguns mimos que Deus permite que nós tenhamos para que a gente confirme ainda mais a nossa fé. Mas a gente não depende das evidências para a nossa fé. Essa tua colocação, Rafa, já quase que responde a próxima pergunta, que é uma dúvida minha, e eu acho que é a dúvida de quem está lá em casa também. A lição termina falando lá de Hebreus 11, aquela famosa galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres que decidiram seguir a orientação divina, mesmo sem ter as evidências. Você acabou de falar disso, né? Sem saber o resultado das suas escolhas. Será que a fé anula a necessidade de evidências? E agora a pergunta: nós cristãos temos que aceitar tudo pela fé? Ou nós precisamos dessas evidências para poder seguir em frente? Danada essa pergunta, né? Essa aí. Começa, pastor. Preta, é importante dizer que a fé não é ausência de evidência. Porque todos os personagens de Hebreus 11, eles tiveram alguma evidência. No caso ali, a evidência é a palavra de Deus. Por que Abraão sacrifica o filho? Porque Deus pede. Então, assim, existe uma evidência. Ele não tem todas as evidências. Deus não deu o mapa do GPS para Abraão para dizer, você vai parar aqui. Não tem. Mas Deus falou. Esta é a evidência. Deus nunca pedirá que eu haja por fé sem alguma evidência. Deus, ele se revela nessa questão. Então, todos os personagens, eles exerceram fé na evidência que eles tinham. E aí vem uma coisa interessante. A fé não é a crença. É a resposta à evidência que eu dou. Então, o que é fé? É pegar o filho e sacrificar. Ou seja, a fé não é o que eu penso, é o que eu faço. É a resposta que eu dou à evidência que Deus me deu. Eu tenho fé. Por quê? Porque eu tenho a crença. Não. Uma crença, a fé sem a obra, ela não existe na Bíblia. Então, a fé é a resposta que eu tenho da evidência que Deus me dá. Que às vezes não é completa, mas ela existe. Por isso que a fé nunca pode existir sem evidência. Pode falar, Rafa. Eu queria colocar um exemplo de um personagem que eu acho que é fantástico. Noé. Ele foi chamado para pregar sobre algo que nunca tinha acontecido. Naquela época não tinha chuva, mas Deus disse que iria chover. E como o pastor Rafa colocou aqui, ele acreditou primeiramente na palavra de Deus.
E isso levou ele a agir. Ele pregou, e pregou muito tempo, pela mesma coisa, mesmo sem ver, nunca ter visto aquilo acontecer. E, digamos assim, no final, quando aconteceu, e ele foi salvo por aquilo, Deus colocou para ele de que a mesma palavra que ele tinha colocado antes da pregação, foi a palavra que foi executada quando o dilúvio veio. Né? Então a gente não precisa ter o achado histórico primeiro. A gente tem que acreditar primeiramente na palavra de Deus. E o que vier depois é só para fortalecer a nossa fé. Não que a nossa fé dependa exclusivamente disso. Assim a gente termina a nossa lição de hoje. Eu gostei muito da colocação que você fez, Rafael. Os mimos de Deus. Né? As evidências são pequenos mimos que Deus vai dando, mas a nossa fé tem que ser maior e consistente em relação a tudo isso. Nesse momento, é aquele momento que você com a sua família vai adorar através dos dízimos e das ofertas. Enquanto você faz isso, veja de novo esse Deus fantástico que nos mima cuidando do seu povo. Provai e vede. História de hoje, anunciada. Eu sou Cleude, mas me chamam de Branca. Sou a motorista da equipe missionária e ajudo no que posso nos projetos evangelísticos. Eu sou a Socorro e ajudo na hora de ministrar a palavra e também nos momentos de louvor. Eu sou Reginaldo e sempre preparo uma mensagem musical especial para apresentar nas igrejas onde estamos. Eu sou a Lourdes, coordeno a escola sabatina e a parte musical, cantando e incentivando o louvor nas congregações. Eu sou a Anunciada, sou a pregadora da equipe missionária e também dirijo e coordeno os estudos bíblicos. Nossa equipe está sempre se deslocando para as igrejas longe dos grandes centros, levando a mensagem de salvação aos mais necessitados. Particularmente, Deus me deu uma missão há 40 anos e eu tenho feito tudo para cumprir. Sou uma pessoa humilde, sem recursos, mas Deus tem me usado para construir igrejas nas comunidades mais carentes do nosso município. Essa é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, construída aqui em Vermelho. Nós construímos essa igreja, eu ajudei desde a fundação, construir a nave, classe de criança, sala de jovem, muro, jardim. Hoje, com 87 anos, depois de 10 igrejas construídas, eu ainda tenho saúde para seguir nesse ministério. João, essa obra eu quero entregar em 6 meses. Vamos acelerar esse trabalho, que está muito devagar. Estou diante de mais um projeto concluído aqui no Alto da Bela Vista, contemplando uma igreja adventista que eu fiz parte na construção desde a fundação. Depois de concluída, fomos muito abençoados por ver muitas almas e se batizando. Contemplamos a felicidade de todos, porque é maravilhoso servir ao Senhor. João, quando estiver pronto, me chame que eu vou sentar uns tijolos, tá bom? Tudo bem, daqui uns 5 minutos ela está pronta. Durante toda a minha vida,
Deus tem sido fiel comigo e meu compromisso com a sua causa é uma resposta a essa fidelidade. Caros irmãos, eu lhes faço um desafio para que vivam uma experiência real com o Senhor. Provai e vede. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Você já se deparou com uma cena de ver alguém com os olhos cheios de lágrima, que de repente, ainda com esses olhos banhados de lágrima, começa a sorrir? Eu acho que você lembra dessa cena assim, né? Pois é, como pode acontecer isso? Conseguir rir mesmo com os olhos banhados de lágrima. Sabe, quando nós começamos a depositar a confiança inteiramente em Deus, mesmo que as dificuldades e as lutas venham sobre cada um de nós, nós podemos permanecer felizes. E aí sim, mesmo, quem sabe, contristados, com os olhos banhados de lágrima, poderemos esboçar um sorriso, porque estamos em Jesus. Eu quero convidá-lo a cantarmos juntos agora o hino de número 235 do nosso cenário. Hoje sou feliz. Vamos cantar juntos? Perdido foi que Cristo me encontrou, neste mundo vil, salvou-me, no seu sangue me lavou. Hoje sou feliz, cante. Hoje sou feliz, foi-se o meu temor, vou permanecer junto ao Salvador. Foi-se a escuridão, raia a luz do céu, pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Se muitas tentações me sobrevêm, para Ele vou, recebo forças que do céu me vêm, se com Ele estou. Cante dizendo: hoje sou feliz, foi-se o meu temor, vou permanecer junto ao Salvador. Foi-se a escuridão, raia a luz do céu, pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Se negra a noite assustar-me vem, sinto seu amor, as trevas tornam-se em luz também, com meu Salvador. Hoje sou feliz, foi-se o meu temor, vou permanecer junto ao Salvador. Foi-se a escuridão, raia a luz do céu, pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Que maravilha é podermos adorar o nome do Senhor. Que maravilha é podermos depositar sobre Ele
todas as nossas lutas, todas as nossas aflições, confessar a Ele os nossos segredos, clamar a Ele também pelo socorro. Tudo isso podemos fazer diretamente a Ele. É chegado o momento, depois de termos louvado o nome do Senhor, cantando, de também dizermos assim: Senhor, eis aqui, Senhor. Eu estou aqui, eu e a minha família estamos aqui. E nós queremos agora, Senhor, dobrar os nossos joelhos, queremos depositar sobre Ti todas as coisas. Por favor, Senhor, aceita-nos assim como estamos agora. É seu desejo? Nós vamos cantar agora, que você possa se preparar para fazer essa entrega tão importante, tão essencial agora, nesse momento. Vamos cantar juntos? Eis aqui, ó Senhor, os meus desejos todos. Só Tu vês o que há em meu interior. Fraco estou e sem vigor, mas creio em Teu amor. Com Tua paz, vem, ó Pai, encher meu coração. A nossa vida é cheia de sis. Desde pequeno, uma mãe fala: se você comer tudo, terá sobremesa. Se você arrumar a sua cama, então poderá sair. A Bíblia também nos dá um si. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz: se o meu povo. E entre algumas condições que a Bíblia nos dá, uma delas é orar. Se o meu povo orar, então eu perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Sabe a solução para esse mundo caótico? É orar. Sabe a solução para as coisas que estão acontecendo nesses últimos dias? Orar. E qual o melhor momento para começar a orar? O verso 15 diz: agora os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que é feita neste lugar. Deus está ouvindo a oração que será feita aqui, a oração que vai ser feita na sua casa. Se nesse instante você fechar os seus olhos, e se você puder, também se ajoelhar conosco para falarmos com Ele. Pai querido e amado, estamos aqui clamando pela Tua graça nesse instante. Estamos nós vivendo em um mundo caótico, Senhor. Um mundo que a tendência é apenas piorar. E nós queremos entregar este mundo e as nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai. Porque a Tua palavra diz que se a gente se humilhar, se a gente orar, nos converter dos nossos maus caminhos, buscarmos o Teu nome, o Senhor nos ouvirá, e nós cremos que o Senhor está nos ouvindo agora. Nós não sabemos o que vai ser daqui para frente do mundo, mas nós sabemos que o Senhor está conosco a todos os momentos. Nós sabemos que cada lar que nesse instante está ouvindo esta oração, que está acompanhando este culto, que o Senhor está em cada coração presente aqui. E que o Senhor estando em nosso coração possa ser o conforto suficiente para a situação que nós estamos passando nesse momento. E que nós venhamos nos confortar mais ainda, ao saber que depois de toda essa tempestade, quando vier o fim, nós iremos para o céu, um lugar onde não teremos mais que lutar por violência que acontece na televisão, que acontece nas ruas, não teremos mais que encher o nosso coração de pesar, apenas louvar o Teu nome para sempre. Mas enquanto esse dia não vem, que possamos continuar Te adorando aqui. Esse é o nosso desejo, a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Reniel, a gente muitas vezes tem um ideal de dar ao nosso Deus aquilo que Ele merece, que é o nosso melhor. Mas isso não é fácil. A gente às vezes dá um dia da semana, alguns minutos do nosso dia, palavras tão contidas,
Eu queria que nesse momento você falasse para nós aqui, para quem está lá do outro lado, qual deveria ser o nosso melhor. O que nós deveríamos dar ao nosso Deus a cada dia, a cada momento da nossa vida? Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas na semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que tua presença e teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, nem quero agradar-te. E cada sonho que há em mim quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Tua presença e teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Amém. Bom dia para você, feliz sábado. Que bom que estamos juntos aqui para nós aprendermos um pouquinho mais a respeito da palavra de Deus. Infelizmente ou felizmente, infelizmente porque estamos aí através das redes sociais, mas felizmente porque temos as redes sociais para a gente poder estar um pouquinho juntos, para a gente poder conversar, estudar e entender um pouquinho mais aquilo que Deus Ele quer para nós em nossos dias. E eu convido você então a abrir a sua Bíblia lá em Mateus no capítulo 5. Esse é o início do Sermão do Monte, as bem-aventuranças. E é interessante que o Sermão do Monte, ele tem 3 capítulos. Começa aqui em Mateus capítulo 5, vai para o capítulo 6 e também o capítulo 7. E talvez esses 3 capítulos aí de Mateus seja o resumo do Evangelho. Demonstram o Evangelho na sua plenitude. É o resumo da fé cristã.
Quando nós olhamos aí para Mateus, Mateus ele não foi o primeiro evangelho a ser escrito, mas nele muitas coisas demonstram aí a preocupação de Cristo. E Cristo ele estava preocupado em demonstrar o reino dos céus. Por exemplo, se você for para Mateus no capítulo 4, a partir ali do versículo 17, você vai perceber que Cristo, quando ele inicia o seu ministério, ele começa a pregar que o reino dos céus está próximo. Quando nós vamos, por exemplo, para o capítulo 4 ainda, no versículo 23, diz que Jesus, ele percorria toda a Galileia e ele ensinava pregando o evangelho do reino. É interessante nós pararmos para pensar nisso, porque o evangelho poderia ser denominado o evangelho da graça, o evangelho da misericórdia, o evangelho poderia ser denominado o evangelho do perdão, mas a Bíblia enfatiza em dizer que Cristo estava preocupado em pregar o evangelho que era o evangelho do reino. E é tão intrigante isso que quando nós vamos no sermão, que é o maior sermão de Cristo, o maior discurso de Cristo, lá no capítulo 5 de Mateus, nós percebemos algumas coisas bem interessantes. De maneira muito palpável, Cristo então quer dizer ali aos discípulos agora qual que é a lógica do seu reino, qual que é a lógica desse evangelho. E então, ele, no versículo 1 do capítulo 5, diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se dele seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Jesus ele senta com os seus discípulos, porque naquela época, o sentar-se para ensinar significava que ele estava querendo dar ênfase ao seu ensino. Diferente da gente hoje, quando nós queremos ensinar, nós ficamos em pé e aí falamos ou ensinamos, ministramos para poder dar ênfase àquilo que nós fazemos. Na época de Cristo, os rabinos, eles se assentavam. E quando eles se assentavam, os seus discípulos, os seus ouvintes, eles estavam mais atentos para poder então ouvir os ensinos. Então Cristo, ele se assenta junto com aquela multidão, junto com os seus discípulos, e ele passa a dar a ênfase em uma coisa extraordinária. Versículo 3 diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A primeira palavra que Cristo fala aqui, bem-aventurados ou felizes, é a palavra no grego makarios. É bem interessante nós pensarmos um pouquinho nisso, porque quando nós falamos de felicidade cristã, da felicidade humana, tudo que nós fazemos tem que ver com felicidade. Nós fazemos faculdade para sermos felizes. Nós nos relacionamos para sermos felizes. Nós comemos para sermos felizes. Tudo que nós fazemos tem que ver com felicidade, não tem jeito. Absolutamente tudo que nós fazemos. E aí então, Cristo, ele começa aqui com uma lógica um pouco invertida, porque ele diz assim: felizes são. Para os judeus, eles imaginavam que a felicidade completa ou a felicidade plena só poderia acontecer na eternidade, ou quando, por motivo de força, ali então, Israel pudesse tomar conta do poder novamente, ali que estava sob o domínio do Império Romano. Para eles, a felicidade tinha que ver com algo que viria muito tempo depois. Só que Cristo, ele começa dizendo assim: felizes são. Cristo não está dizendo felizes serão. Ele começa dizendo felizes são os pobres ou humildes de espírito. E ele está utilizando essa palavra, makarios, justamente para dar ênfase de que esta felicidade, ela é plena. Ou seja, eu e você poderemos ou podemos desfrutar dessa felicidade hoje, agora, enquanto as mazelas e os problemas aqui deste planeta acabam nos afligindo.
Mas como é que isso pode acontecer? O que Cristo está querendo dizer aqui é que felicidade combina com o cristianismo. Se você não se considera uma pessoa feliz, é porque você não é cristã, ou você não é cristão. É isso mesmo. Felicidade combina com o cristianismo. Cristo está falando isso aqui. E ele então começa nessa contradição. Como eu posso ser feliz sendo pobre? Cristo não está falando aqui de pobreza financeira. E de que pobreza então Cristo está falando? É interessante porque a palavra que Cristo utiliza aqui está fazendo alusão à destituição total, ou seja, não tem esperança nenhuma em si mesmo. Eu vou utilizar aqui o exemplo da pobreza financeira para a gente poder entender do que é que Cristo está falando. Veja, você já deve ter caminhado aí pelo centro aqui da cidade, parado seu carro no semáforo, e na hora que você para o carro, vem um pedinte, um mendigo. E aí então, ele vai pedir ali dinheiro para você. Veja que quando ele pede dinheiro para você, a esperança dele está depositada em quem? Naquele que está dando dinheiro. Porque em si mesmo já não tem esperança nenhuma, mais nada. Por isso que ele vai pedir dinheiro para outra pessoa. Cristo está falando deste tipo de pobreza. Cristo está falando aqui a seguinte coisa: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque os pobres de espírito reconhecem que em si mesmo não há esperança alguma, mais nada. E a ênfase que Cristo dá aqui é que os pobres de espírito, deles é o quê? O reino dos céus. É bem interessante nós pararmos para pensar aqui, porque quando nós falamos, e eu volto a dizer no trocadilho que Cristo utiliza em relação ao reino, nós começamos a perceber que a preocupação de Cristo, mais uma vez eu digo, era demonstrar o reino. Se você parar para pensar um pouquinho na oração do Pai Nosso, um pouquinho mais adiante, Mateus ali, no capítulo 6, ele ensina as pessoas a orarem, ensina os discípulos a orarem, e aí então ele diz assim, ó, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é tão interessante que significa que somente aquele que faz a vontade de Deus na terra é o quê? É cidadão do reino dos céus. E somente podemos fazer a vontade de Deus quando nos damos conta, então, da nossa própria total impotência, da nossa própria total ignorância, da nossa própria total incapacidade para responder de maneira satisfatória às exigências da vida. E é por isso que a Bíblia fala, felizes são os pobres de espírito. Talvez se nós pudéssemos traduzir melhor essa bem-aventurança, seria assim: quão feliz é o homem que se deu conta da sua total destituição, de quão miserável ele é, e pôs toda a sua confiança em Deus, porque somente deste modo Deus que o converterá em cidadão do reino dos céus. Só que não para por aqui. Eu queria ler com você mais um texto da Bíblia, Mateus capítulo 5, agora o versículo 4 diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Como que eu posso ser feliz no meio do choro ou no meio da tristeza? Não parece outra contradição? Essa lógica do reino é uma lógica completamente invertida. Como que eu posso colocar isso na minha mente? Como que eu posso ser feliz falando de choro? E é interessante que quando Cristo utiliza a palavra choro, ele utiliza a palavra de maior sofrimento, justamente para que as pessoas pudessem ali parar para pensar. Porque esse choro que Cristo utiliza aqui é o choro de quando alguém chora por alguém que morreu. Ou seja, ele está dizendo mais ou menos assim: feliz, bem-aventurado é aquele que chora com o choro da morte, quando perde alguém querido. Sabe, queridos,
Parece meio ilógico isso que Cristo está falando. Como que Cristo pode dizer, feliz o homem que chora, como se chora por algum querido que morreu? Sabe, tem um ditado árabe que é bem interessante, que fala assim que se o sol sempre brilhar, então teremos um deserto. Parou para pensar um pouquinho? Se o sol sempre brilhar, nós teremos um deserto. Existe crescimento quando a chuva vem. Existe crescimento na dor. Existe crescimento no choro. Existe crescimento. E existem crescimentos ou experiências que apenas o sofrimento pode trazer. Talvez alguns interpretem aqui essa bem-aventurança da seguinte forma: bem-aventurados ou felizes os que se sentem desesperadamente entristecidos por toda a dor e sofrimento que há no mundo. E faz parte dessa interpretação, então, pensar um pouquinho na justiça social e olhar para todas as desigualdades e para todos os problemas que há neste mundo e falar assim: eu não posso concordar com tudo isso. Sabe, a Bíblia fala que também é bem-aventurado aquele que olha para tudo isso que a gente vê, sofre e chora. Mas o que essa bem-aventurança está querendo realmente dizer é a seguinte coisa: bem-aventurado ou quão feliz é o homem cujo coração sofre pelo sofrimento do mundo e por seu próprio pecado, porque é a partir desse sofrimento que ele encontrará alegria em Deus. Como assim? Vou tentar explicar um pouquinho melhor aqui para você poder entender. Sabe, a Bíblia está falando feliz é aquele que chora porque ele vai ser consolado, sabe por quê? Já aconteceu de você fazer alguma coisa errada, obviamente, e somente depois que alguém descobriu aquilo que você fez, você se deu conta e pensou assim: puxa, como eu pude ser tão tolo em fazer isso? Como que eu pude fazer tal coisa? Como que eu pude ter ido tão longe assim? Como que eu pude ser tão baixo dessa forma? Já parou para pensar nisso? A Bíblia está falando que bem-aventurado ou feliz é aquele que chora quando percebe quão longe foi o pecado, ou quão destruidor foi o pecado na sua vida. Feliz é aquele que percebe quão terrível pode ser a consequência do pecado. E sabe, terrível é a consequência do pecado quando paramos para pensar numa frase: Jesus morreu para te salvar. Sabe, esta frase, que para alguns já não causa mais nenhum tipo de sensação ou sentimento, deveria causar-nos angústia ao pensarmos em alguém, um ser humano que morreu para que eu e você pudéssemos ser salvos. E ainda nos traria então mais pavor se pudéssemos parar e pensar que não foi apenas um simples humano, mas foi um Deus que morreu para que eu e você pudéssemos ser salvos. A Bíblia fala que feliz é aquele que chora quando percebe o pecado que há em si mesmo. Feliz é aquele que chora quando percebe quão terrível é o pecado e quantas atitudes fez por ser pecador. É interessante que a Bíblia fala que aqueles que choram serão consolados. O choro aqui não precisa ser expresso em lágrimas. O choro aqui não precisa se derramar em prantos, mas o choro aqui pode ser simplesmente o reconhecimento daquilo que somos, quando percebemos quando estamos longe daquilo que Deus espera que nós estejamos. Sabe, a Bíblia fala que eu e você, quando percebemos quem somos, o que somos, nós seremos consolados. E esse consolo só pode vir de alguém que está sempre disposto a nos ouvir, de alguém que sempre está disposto a nos amar,
Alguém que nos percebe e nos vê no fundo do poço e diz assim: vem cá, meu filho, eu quero te levantar. Porque Deus sabe, Deus ouve, Deus vê tudo aquilo que eu e você somos. E Ele sempre está disposto a nos consolar. Que realmente, no dia de hoje, nós possamos colocar a nossa história nas mãos de Deus. Eu poderia terminar aqui falando de uma história de alguém que se converteu, e aí falar uma história bonita aqui, mas eu queria terminar essa mensagem falando da sua história. A história de alguém que reconhece que é pecador e que necessita de um Salvador para ser consolado. Esse Deus está sempre disposto a nos salvar. Que Deus nos abençoe. Um Deus que vai aonde você está. Não importa o quão longe ou o quão imperceptível você se sinta. Deus conhece você como mais ninguém. Quero convidá-lo agora a meditarmos juntos nas palavras do hino de número 500 do nosso cenário. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Vamos cantar juntos? Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Vamos orar? Eterno Deus, nosso Pai,
muito obrigado, porque em meio às angústias e ao choro, nós temos alguém que nos consola. Entendemos, ó Deus, quem somos, o que somos, e por isso colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, pedindo ao Senhor que o Senhor nos perdoe por aquilo que somos, mas também, ó Deus, pedindo que o Senhor nos ajude a nos levantar todos os dias na certeza do Teu perdão e com a esperança não em nós, mas em Cristo, para que quando Ele regressar, bom Pai, nós possamos nos levantar e subir à eternidade, ao céu todos juntos. Que o Senhor continue abençoando cada uma das famílias que está nos vendo, nos assistindo, e que assim, bom Deus, nós tenhamos a certeza da Tua proteção e da Tua misericórdia sobre cada um de nós. É em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. E assim a gente se despede de você em mais um sábado, que estamos longe, mas unidos pelo amor, unidos pelo sangue de Jesus. Que neste sábado você possa, juntamente com a sua família, conversar sobre como que nós podemos, como cristãos, servir e mais servir, amar até morrer. O mundo precisa tanto que nós amemos. E esse amar, às vezes, significa sairmos da nossa zona de conforto e irmos até quem precisa de nós e fazermos a diferença. E eu encerro com as palavras que resumem o sermão do pastor André, que estão em Mateus, capítulo 5, versos 3 e 4. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, porque delas é o reino dos céus. Felizes as pessoas que choram, porque Deus as consolará. Um feliz sábado a todos.